2 Samuel, capítulo 13. Versículos de 1 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mo dirás? Então lhes disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando los oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Amon: levanta-te, vai-te embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, um servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão
não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Meus queridos, nós temos falado sobre os porquês de Deus, os porquês para Deus que temos na nossa vida. Diante de todos os acontecimentos que nos arremete e que vêm sobre nós em relação a crises, fracassos, tragédias, dores, sofrimento, tudo isso há uma razão, há uma causa. E essa causa, ela só é respondida quando nós temos uma visão correta de mundo. E nós sabemos, e falamos isso domingo passado, que todos nós temos uma cosmovisão. E a visão de mundo, de como você olha tudo aquilo que está no mundo e tudo aquilo que Deus faz com você. O cristão, ele tem um óculos, e esse óculos que ele vê o mundo é a palavra de Deus. As lentes pelas quais nós olhamos para o mundo são as Escrituras. E quando nós temos essas lentes sendo usadas corretamente, nós entenderemos muitas vezes o porquê dos acontecimentos. Pois sabemos, meus irmãos, que tudo o que acontece diante deste mundo quebrado pelo pecado, nós sabemos que não era para ser assim, não era para ser dessa forma. Deus criou o mundo perfeito, criou ali um jardim no Éden, um paraíso, e colocou Adão e Eva para viverem ali tranquilamente, debaixo da bênção de Deus, perfeitos, sem pecado. Essa foi a criação de Deus. Mas a partir do momento em que houve a queda, houve o rompimento com o próprio Criador. O rompimento com a criação, o rompimento do próprio ser do homem com ele mesmo e com o próximo. O pecado trouxe isso, a queda trouxe isso. E nós vivemos neste contexto de um mundo quebrado pelo pecado. Mas nós sabemos também que Deus levantou um povo chamado de seu povo, o povo de Israel. E assim, através do povo, através desse povo que Deus levanta, por meio de Abraão, onde ele inicia ali a descendência do povo de Israel, nós percebemos ali que, ao findar desse momento em que Israel se torna ali o povo de Deus, nós vemos as promessas serem cumpridas pelos profetas, em que Jesus viria, o Messias, viria, se faria como um de nós, como um homem, 100% Deus, 100% homem, e morreria naquela cruz pelos nossos pecados. E a partir de então, a restauração iniciaria, o processo de restauração deste mundo, por meio da igreja do Senhor, por meio do corpo de Cristo. Então, a missão da igreja é justamente a proclamação do evangelho, da boa notícia de que Jesus veio, morreu naquela cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. E, diante disso, nós somos um povo restaurador. Um povo que vai trazer a origem, aquilo que Deus fez lá no paraíso. Completamente? Plenamente? Não. Só quando Jesus voltar e consumir tudo aquilo que ele mesmo disse que iria ser feito ao seu retorno. Então, nós vivemos o reino de Deus, mas ainda ele não está consumado. É isso que nós devemos entender. E a partir de então, quando Jesus voltar, nós viveremos a nova criação. Foi isso que nós falamos domingo passado. Essa é a cosmovisão bíblica. É a cosmovisão cristã que nós temos a respeito de todas as coisas que estão ao nosso redor. E sabemos de tudo isso por meio da palavra do Senhor. E nós sabemos, então, que pela queda, o homem, ele quis uma autonomia, ele quis ter uma autonomia fora da presença do Senhor. Ele disse assim para Deus: Deus, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver da minha forma. Mas nós sabemos e caminhamos agora por uma nova criação, onde todas as coisas serão restauradas, onde haverá novos céus e uma nova terra, e passaremos a viver plenamente com Jesus. Então, nós falamos sobre isso no domingo passado, nessa primeira reflexão em que nós dizemos que nós vivemos em um mundo em desequilíbrio. Nós falamos isso lá em Romanos capítulo 8, dos versículos de 18 a 25, em relação ao sofrimento que nós vivemos.
E hoje, meus irmãos, em relação a essa pergunta que nós fazemos para Deus dos nossos porquês, e isso é lícito, isso é plausível, eu quero trabalhar com os irmãos a respeito das decisões erradas ao longo da nossa vida. Que muitos dos nossos porquês são decisões erradas que tomamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. E foi o texto que aqui nós lemos de 2 Samuel, capítulo 13. E, meus irmãos, durante essa reflexão, eu quero trabalhar com os irmãos uma frase que vai percorrer todo aqui o sermão, que diz assim: ao longo da vida, decisões que tomamos e escolhas que fazemos determinarão grandemente o rumo das nossas histórias, a qualidade da vida que teremos e o legado que deixaremos. Olha como que são importantes, então, as nossas decisões e as nossas escolhas que fazem e afetam aí toda a nossa história, a qualidade de vida que nós temos e teremos e o legado que nós vamos deixar. E tem um texto clássico na Bíblia que a gente sempre fala, né? Aquilo que o homem semear, isso também colherá, vai colher. E é algo que nós devemos estar sempre atento. O que eu tenho semeado? O que você tem semeado? Porque aquilo que você semear, certamente colherá. E aqui nós vemos um cenário, meus irmãos, muito triste, em que nesse capítulo nós vemos decisões erradas na família de Davi. E eu quero falar dessas decisões erradas, e nesse texto que nós lemos, e também até o capítulo 18, nós não temos condições de ler aqui o capítulo 14, 15, 16, 17 e 18, então vai ficar como lição de casa para que você leia. Eu vou abordar alguns trechos a respeito desses outros capítulos que fazem parte, então, de 7 pecados capitais em que Davi e toda a sua família cometeu. 7 pecados capitais que fizeram com que decisões fossem tomadas equivocadamente. Primeiro versículo do capítulo 13 que nós lemos, diz aí que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. E Amon, filho de Davi, se enamorou por ela. Ele se apaixonou pela sua meia-irmã. Foi isso que aconteceu. E diante disso, nós vemos aí o primeiro pecado capital, que é nutrir sentimentos, pensamentos não apropriados. Primeiro pecado capital na vida aqui de Amon. E nós podemos extrair isso para as nossas vidas, diante de muitas coisas que nós fazemos e decisões erradas que nós tomamos, de nutrir sentimentos que não glorificam o nome do Senhor. Nutrir sentimentos que não agradam ao Senhor, que trazem prejuízos para as nossas vidas. Eu sempre falo aqui da frase de Lutero, né, que ele disse que nós não temos como evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas temos como evitar que eles fazem ninhos, que eles construam ninhos na nossa cabeça. Assim é o pecado. Nós não temos como evitar a tentação. A tentação, ela virá sobre as nossas vidas. Todos os dias, nós seremos tentados pelo inimigo das nossas almas, Satanás, para nos derrubar, para fazer com que nós venhamos a tomar decisões equivocadas, decisões que não agradam ao Senhor, decisões fora dos princípios e valores cristãos e bíblicos. E nós, então, diante dessa caminhada, muitas vezes, nós nutrimos sentimentos que não agradam ao Senhor. E a queda, meus irmãos, ela não acontece do dia para a noite. Um adultério, quando nós escutamos aí alguns escândalos que acontecem, nossa, fulano de tal adulterou, você ficou sabendo?
Isso não aconteceu do dia para a noite. Foi sentimentos que foram nutridos para que acontecesse uma queda. Ah, fulano de tal foi pego, né, pela polícia não sei na onde, né? Mas você vai ver o histórico da pessoa, foram sentimentos que foram nutrindo, ações que não glorificam o nome do Senhor, que culminaram num prejuízo, num momento onde elas foram pegas, onde elas caíram na presença do Senhor. E é algo que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. O que eu e você temos pensado? O que tem passado pela sua mente e que muitas vezes você tem fixado aquilo que não é de Deus, aquilo que não tem proveito, aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é agradável ao Senhor, tudo aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. É algo que nós devemos estar atentos quanto a isso. O que tem ocupado o nosso pensamento? O que tem nutrido nossos pensamentos? Porque o campo de batalha do crente, sabe onde é que é? Na mente. Na mente. É aqui que é travado a batalha. É aqui que nós vencemos ou perdemos. Na mente. O que está na sua mente? O que você tem abastecido a sua mente? O que você tem colocado aí na cachola? Porque nós sabemos que o que está na mente, né, tem muita coisa que está na mente que quando desce para o coração, já era. Aquilo que você nutre muitas vezes, tem coisas que você fala assim, nossa, eu não posso pensar nisso. E você luta, e você ora, busca a Deus, e o que acontece? Esse pensamento vai embora. Porque você está buscando a presença do Senhor. Você não quer que isso aconteça na sua vida, porque você sabe que isso vai desagradar o Senhor, isso vai trazer consequências sérias para a sua vida, mas você alimenta, e aquilo vai te alimentando, por uma série de fatores, né? Muitas vezes nós justificamos nutrir sentimentos que não agradam ao Senhor por algumas coisas que nós estamos passando, alguma decepção, alguma frustração, algo que nos decepcionou, ou tédio, ou seja lá o que for, a gente nutre algumas coisas para os nossos prazeres e a gente justifica isso diante de Deus, diante das pessoas. Não, eu estou pensando nisso porque eu estou para baixo, né? Aconteceu isso comigo. E nós justificamos os nossos erros, e nós justificamos aquilo que nutre a nossa mente de coisas ruins, pecados que não agradam ao Senhor. Por isso, tome cuidado, por nutrir sentimentos que não agradam ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, é o primeiro pecado capital aqui dessa passagem que nós lemos. Amon, ele começou a nutrir sentimentos não apropriados a respeito da sua meia-irmã. E o versículo 2 diz que ele ficou o quê? Angustiado. O seu coração se angustiou a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe o quê? Impossível de se aproximar dela. Ele adoeceu, ele ficou a ponto de adoecer por não conseguir isso. Olha só a que ponto chegou o pensamento, o nutrir algo na sua mente, passou para o seu coração. E é algo que nós devemos aprender aqui e estarmos atentos àquilo que não tem nos trazido paz no nosso coração por aquilo que nós temos pensado. Você já viu aquilo? Aqueles sentimentos que te incomodam? Aquele sentimento que você passa pelo filtro várias vezes para ver, não, poderia ser assim, não, poderia ser desse jeito, mas não agrada ao Senhor. Mas muitas vezes você força a barra para que os seus pensamentos se cumpram e seja do seu jeito, não do jeito de Deus, não do jeito que agrada ao Senhor. E nós vemos então, no versículo 3, o segundo pecado capital, onde Amon, aqui, ele tinha, porém, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era homem, muito o quê? Sagaz. Quem era Jonadab? Era seu primo, parente. Olha só
quem foi dar conselhos para ele? Um homem astuto, um homem sagaz, um homem perverso. Esse é o segundo pecado capital, dar ouvidos às pessoas erradas. Dar ouvido às pessoas erradas. Existe um versículo lá no Salmo 1 que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Bem-aventurado são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Amon aqui seguiu um conselho do seu primo, um ímpio, um homem perverso, um homem que não amava, que não temia a Deus. Quantos de nós, às vezes, buscamos conselhos em pessoas que não temem a Deus? Em pessoas que não amam a Jesus? Em pessoas que podem até ser colegas suas? Seja ela, né, da academia, seja ela a manicure, mas não são mulheres que temem a Deus. Não são homens que lá no seu trabalho, no intervalo, você às vezes tem até uma conversa boa com ele e você quer saber o que ele pensa a respeito de algumas coisas no seu casamento, em relação à sua esposa, em relação à vida. Homens e mulheres que não temem a Deus, com certeza, trarão conselhos que desagradam ao Senhor, que te levarão à ruína. Portanto, não dê ouvido a pessoas erradas, como Amon aqui deu. E o texto continua no versículo 7, dizendo então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe comida. O que aconteceu aqui? Qual que foi o conselho de Jonadab? Olha, fica doente, fica na cama lá, e fala para o rei vir, e você fala para ele, para sua meia-irmã, trazer comida para você, levar comida para você. Ele falou, uma boa ideia. Uma ideia maligna. E ele aceitou essa ideia. E se fez de doente. E chamou seu pai, Davi. Davi, posso chamar Tamar? Pode. Ela vai vir fazer bolos para você. Olha a ideia de Jonadab. Olha a ideia maligna desse homem. E aqui nós vemos, então, Davi que mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa, libera, deixa Amon, né? Vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. O próprio Davi entregou Tamar. Terceiro pecado capital é subestimar a maldade do coração humano. Davi subestimou a maldade do coração de Amon. Um homem tão esperto, um homem estrategista nas batalhas. Eu fico imaginando Davi, né, nas batalhas, como que ele conseguia ter um olhar em relação ao inimigo, como ele conseguia encontrar as fraquezas, porque na guerra, para você vencer, você precisa saber dos pontos fracos do inimigo. Né? E precisa de um general, um capitão que tenha isso. E Davi tinha essa visão, ele tinha essa sensibilidade de perceber a fraqueza dos seus oponentes, dos seus inimigos. Por isso que Davi era também muito vencedor. É claro que ele vencia as guerras por causa de Deus. Ele sabia, nós sabemos isso, né? Mas nós sabemos também que as estratégias de Davi e o conceito dele, a habilidade que ele tinha de saber isso em relação à guerra e dos outros, ele tinha. É interessante nós sabermos e percebermos isso na sociedade. Você conhece aquele empresário, aquele CEO, que é bem, né, muito bom na sua empresa, ele é bem no seu trabalho, seja lá na liderança do seu trabalho, mas em casa é um desastre. Você conhece pessoas, até cristãos, são bons trabalhadores, inteligentes, desenvolvem bem projetos lá fora, mas dentro de casa é um desastre. Davi era dessa forma. Um homem que não percebeu, não se ligou para algo que estava acontecendo debaixo dos seus olhos. E entregou ali Tamar, de mão beijada para a mão, subestimando a maldade do coração humano. Nós temos meu irmão, nós não devemos confiar no coração do homem. Nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos tomar cuidado com a gente. Com a gente. Eu sempre falo assim, eu tenho que ter cuidado de mim mesmo. Porque meu coração é ruim, meu coração é mau. Não existe essa questão, fulano de tal tem um coração bom, já viu isso? Né? Ou você já falou a respeito disso? Não tem coração bom, meu irmão. Jeremias fala que o coração é enganoso, que é corrupto, que é mau.
Né? A pessoa pode ter características, princípios e valores, mas ela tem um coração ruim. Por isso que a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. O que está querendo dizer ali? Maldito o homem que deposita toda a sua confiança numa pessoa. Toda a nossa confiança tem que estar em Cristo, não em homens que são falhos, homens que podem cair. O texto também está dizendo da confiança, não quer dizer que nós não devemos confiar, é colocar toda a nossa confiança. Existem níveis de confiança uns para com os outros. Conforme a gente vai conhecendo uma pessoa, a gente vai confiando mais nela, não é verdade? Não é isso? Conforme você vai desenvolvendo um relacionamento mais profundo, mais intimidade, você vai conhecendo a pessoa, você vai confiando mais nela. Você vai dando mais corda para ela. Mas nunca subestime o coração de uma pessoa. Nunca. Seja ele o mais crente que for. Mais crente que for. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, meus irmãos, terceiro pecado capital aqui. Não subestime. Subestimar a maldade do coração do humano é um erro capital. Tomem cuidado com isso. O texto continua no versículo 12, em que algo acontece, dá então a abordagem de Amon à sua irmã Tamar. E quando ele aborda ela, né, quando ele disse a ela no versículo 11, vem e deita-te comigo, irmã. O que acontece? No versículo 12, ela diz para ele, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Ela entrou em desespero, falou, não, meu irmão, não faz isso, não faz isso. E o quarto pecado capital aqui é não respeitar limites. Meu irmão, o texto é claro aqui. Quantos não tem aí? 4 nãos. 4 nãos. Tamar fala assim, não, meu irmão, abre o seu olho. Olha só, não faz isso em Israel. Não faças tal loucura. Isso é louco. O que você vai fazer é uma loucura. Não faça isso. Tamar tentando abrir os olhos do seu irmão ali, por aquilo que iria acontecer, caso ele fizesse isso. Mas ele não respeitou os limites, assim como nós. Tome cuidado com os limites. Tome cuidado. Eu sempre falo aqui que, em relação às tentações, nós sabemos os nossos pontos fracos. Nós já temos uma caminhada aí, nós temos um autoconhecimento da onde a gente é mais fraco, da onde a gente pode cair. De lugares que nós já caímos algumas vezes, ou várias vezes, nós sabemos que o inimigo fica de olho ali, justamente naquele ponto fraco. É onde ele pode te derrubar. É onde ele pode fazer com que você tome decisões erradas. É naquele ponto que nós devemos estar mais vigilantes, porque é o nosso ponto fraco. É o nosso ponto fraco. É o que nós devemos, então, tomar muito cuidado em relação aos limites que nós colocamos para isso. Não devemos andar nos limites das nossas fraquezas. Tome cuidado. Não vá aos limites das suas fraquezas. Porque se você andar no limite, a probabilidade de você cair é muito grande. Ande aquém dos limites. Mantenha respeite os limites da sua vida, das suas fraquezas. Mas Amon não quis ouvir os nãos da sua irmã, não quis ouvir o que poderia acontecer, e ele sabia, né? E ele não quis ouvir, ele quis realizar da sua forma. E o versículo 12, versículo 12 ainda, fala dessa vontade que ele teve e que ele o fez. Ele deixou-se dominar pela vontade e por esse desejo. Ele o fez, porque o que acontece aí, então, ele vai, versículo 13, ela diz o que aconteceria com ela, caso isso acontecesse. No versículo 14, ele diz, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se e deitou com ela. Ele deixou-se dominar pela sua vontade, pelo seu desejo. É algo que nós não devemos, é algo que nós devemos tomar muito cuidado.
para que nós não sejamos dominados pela nossa vontade. E tem coisa que a gente quer fazer, né, e a gente sabe que não vai ser bom, e muita gente a gente faz, e nós sabemos dos resultados. Não se deixe dominar pela sua vontade, porque às vezes a sua vontade, ela não é boa. Ela não é agradável ao Senhor. Às vezes aquilo que é bom aos nossos olhos não é bom para nós. Não foi isso que aconteceu com Eva? Ela olhou para o fruto e viu que era bom. Olhar. O que você tem olhado? O que você tem ouvido? Não se deixe, né, dominar por aquilo que não agrade ao Senhor. Apenas agrada a sua vontade. Apenas agrada a sua vontade. Então, ele não quis ouvi-la. E é interessante, meus irmãos, em relação a isso que acontece, né, o sofrimento aqui que ele vai causar a Tamar. Olha o sofrimento que ele vai causar à sua irmã. Porque ele a violenta. E isso traz um grande sofrimento. Uma das coisas que acontece nas nossas vidas, muitas vezes, é que sofremos também, olha que interessante, pelas decisões erradas das pessoas. Eu e você sofremos por decisões erradas, equivocadas das pessoas. Mas nós também sofremos por decisões erradas que nós tomamos. São as duas coisas. E nós devemos estar atentos por isso. Né? Nós sofremos por decisões de pessoas que estão ao nosso redor, que tomam decisões equivocadas, erradas, e nós também sofremos porque nós tomamos decisões equivocadas, decisões que não agradam ao Senhor. E nós percebemos aqui, então, no texto, no versículos 15 e 16, o que aconteceu logo depois que Amon se deita com ela. Depois, Amon sentiu-se por ela o que? Grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amon, levanta-te e vai-te embora. Levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Olha o que ele faz com a meia-irmã dele. Não, ele não assume, porque o que a lei dizia? É interessante esse versículo 16, porque Tamar, ela conhecia a lei. E havia duas condições aqui para que esse erro grave de Amon pudesse ser um pouco consertado. O que é que ela diz assim? Olha, o que você me fez é uma injúria muito grande, mas vai ser pior se você o quê? Não me assumir, porque ela, na lei, ele poderia chegar em Davi, seu pai, e falar assim, eu posso ter a minha irmã? Aí, pelo que eu fiz, eu falei assim, poderia. Né? E a outra circunstância é se Davi não deixasse. Davi poderia não deixar ele casar-se com ela, mas ele assumiria todo o ônus que ele fez com ela. Ele assumiria o seu erro diante dela e diante da nação, e não prejudicaria mais ela do que ela fez. A injúria seria menor, é isso que ela está querendo dizer. É isso que ele poderia fazer, e ele não fez. Ele poderia chegar no seu pai e falar assim, eu quero casar com ela, por causa que eu fiz isso. Davi poderia deixar, ele casaria, ficaria menos dolorido, né? A imagem dela não seria tão exposta. E Davi poderia dizer não, né? Mas ele assumiria o ônus, o pecado, o erro que ele fez. Mas ele não quis. O que ele faz? Versículo 17, ele chama o seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Olha o egoísmo. Depois de ter feito o que ele fez, ele não quer nem olhar para a cara dela. E essa mulher, então, sai dali totalmente ferida. Aqui os versículos 15 e 16 nos mostram mais um pecado capital, o sexto pecado capital, não assumir a responsabilidade pelos erros. Ele não assume a responsabilidade. E nós, como cristãos, nós não somos perfeitos. Nós erramos, não erramos? Mas muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade. Diz assim, eu errei, me perdoa. É fácil falar isso? Ô, frasinha difícil, né? Eu errei, me perdoa. Nossa, você tem que ter muita humildade para falar isso.
Você tem que colocar seu orgulho debaixo do tapete para dizer assim, eu errei, no jeito que eu falei, na forma que eu te tratei, me perdoa. Assumir as responsabilidades dos erros. A queda, muitas vezes na nossa vida, ela acontece. Os erros acontecem com cristãos. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus? E errou feio em várias situações. Várias situações. Mas neste momento aqui, Davi, ele falha feio. Né? E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas o importante é sempre nós assumirmos o erro, não justificar, porque pecado a gente não fica justificando. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Quando a gente vai pedir perdão, a gente não tem que se justificar. Quando você quer se justificar, você quer sair, né, mais ou menos limpo da história. Mas quando você assume a responsabilidade, não, eu errei, eu fiz isso, me perdoa. Diante dos seus erros, seja claro, eu errei, eu fiz isso. E tem gente que tenta esconder o erro por baixo do tapete, tenta, né, fazer uma boa imagem. Meu irmão, o que Deus quer de nós é quebrantamento, é humilhação. Eu estava errado, me perdoa. Me perdoe. Por isso, assumem as suas responsabilidades. Nós devemos, como cristão, assumir as nossas responsabilidades diante dos nossos erros. E com isso, o que acontece? Traz dor e sofrimento a Tamar. O que acontece no versículo 19? Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar das mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Imagine a vergonha dessa mulher diante do rei. As mangas talares, as filhas dos reis, elas ficavam dentro ali do palácio. Elas tinham exclusividades nos seus cômodos. Eunuco cuidavam delas para que não acontecesse nada com elas. E essa mulher agora sofre isso. Imagina a situação dela diante, né, do reino, diante do povo. Então ela sai totalmente envergonhada, rasga a túnica talar. Essa túnica talar é só as virgens que usavam. E ela rasga. Eu não estou mais nessa posição. Imagine a dor e o sofrimento dessa mulher. Imagina. O que Tamar, o que Amon faz para com a sua irmã. Então, nos versículos 20 e 22, diz que Absalão, o seu irmão, fica sabendo do que acontece. Né? Toma conhecimento, o que ele faz? Ele acolhe Tamar na sua casa. Ele acolhe ela na sua casa. E mais uma coisa que acontece, Davi fica sabendo, no versículo 21. Todas essas coisas, todos os detalhes. E o que ele fica? Irado. Mas o texto só fala que ele fica irado, não faz nada. Ele só se irou, não fez nada. Qual que era o momento? Vem cá todo mundo. O que aconteceu? Vamos cá. Vamos colocar os pingos nos is. Absalão, o que está acontecendo aqui? Ah, aconteceu isso com Amon. Tamar fez isso. Vamos reunir, vamos pedir perdão, vamos tentar resolver. O que Davi fica? Ele só fica irado. Mais nada. Ele não resolve o problema. Sétimo pecado capital, omitir-se diante dos erros dos outros. Davi se omite diante dos erros. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos omitimos. Nós tiramos o corpo fora. E isso é pecado. A omissão é pecado. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, quando viu Eva pecar, o que ele falou? Não vai comer esse fruto, não, serpente. Sabe? Não vai acontecer. O que ele faz? Ele está do lado ali, ele não fala. O texto hebraico diz que ele está na cena do crime. E ele se omite. Peca junto. Ele é responsável por isso também. Ele, o responsável pela sua esposa, que deveria ser era o cabeça ali, né? Ele não faz isso, ele se omite. Então, diante dos erros, meus irmãos, não se omita, não se omita. Eu quero relembrar aqui, então, 7 pecados capitais. Primeiro, nutrir sentimentos, pensamentos não apropriados. Segundo, dar ouvido a pessoas erradas. Terceiro, subestimar a maldade do coração humano. Quarto, não respeitar limites. Quinto, deixar-se dominar pela vontade, pelos seus desejos. Sexto, não assumir a responsabilidade pelos erros. Sétimo, omitir-se diante dos erros de outros. Eu quero caminhar para a conclusão aqui, usando aqui os textos, os capítulos que vão até 18, do que acontece nos desdobramentos daqui para frente. 2 anos depois, o que acontece? Versículo 23. Passa-se 2 anos e Absalão convida seus irmãos para uma festa. Ele convida os irmãos para uma festa.
E o que acontece? Ele vira, né, para Davi e Davi consente que ele convide Amon. Davi consentiu com o convite de Amon. Absalão faz uma festa, porque qual que era o desejo de Absalão? Eu vou fazer uma festa e vou executar meu irmão aqui. E quem que dá aval? Davi. Porque Davi não quis ir na festa. Não, eu não vou não. Mas Amon vai no meu lugar. Deixa Amon ir. Davi, sabendo de tudo isso, 2 anos depois, não há uma conversa. Há uma festa em que Absalão prepara para executar o seu irmão. E o que acontece? Davi, mais uma vez, né, se afasta, consente em convidar em Amon ir para a festa. O que acontece? Absalão ordena a execução de Amon. Amon é executado. Por mais que Davi falasse, não faça nada com ele, Davi deu essa ordem. O que acontece? Ele está ali num cavalo, fugindo, né? Amon está fugindo, o seu cabelo prende na árvore, ele fica pendurado, e o general de Davi vai e coloca flechas ali nele, né? Atira flechas contra Amon, mesmo sobre as ordens de Davi para não fazer nada contra Amon. Então, Amon é executado. E aí o que acontece? Absalão foge para Gerur, onde vai permanecer 3 anos. 3 anos. E onde que é Gerur? Gerur é a terra dos seus avós. Amon vai para a casa do vovô e da vovó, onde acoberta ele ali. Algo que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, os avós, né? Avós, eles são aqueles que, muitos falam, né, avó estraga o neto. Né? E nós, como cristãos, nós temos que ter entendimento que a avó tem que continuar a continuação do trabalho de Cristo na vida dos netos. De não apoiar os erros, mas continuar firme no princípio. Tem muito avô aí que, né, relaxa, né, em relação aos netos, mas é algo que a gente aprende aqui, que casa de vô, de vó, é um lugar onde a gente continua com os princípios e valores do Senhor na vida dos nossos filhos. Então, ele fica ali 3 anos na casa dos avós, onde é cobertado pelos avós. E aí, o que acontece? Depois desses 3 anos, Davi consente com o retorno de Absalão para Jerusalém. Não, pode voltar. E aí, o que acontece? Por mais 2 anos, Davi não conversa com Absalão. Ele fala para Absalão, pode voltar, vem da casa do seu avô, da sua avó aí, vem para cá, que eram os pais de Davi, e fica aqui. E por 2 anos, Absalão está em Jerusalém e Davi não fala com ele. Davi não abre a boca com ele. E aí o que acontece? Davi, amargurado, vai começar a sabotar a liderança de Davi. Ele se põe às portas da cidade e começa a levantar um exército para destronar o seu pai do reino. E aí o que acontece? Após 4 anos, vai fazendo as contas aí, hein? 2 mais 3, né? Mais 2, sem falar com Absalão. E após 4 anos, Absalão dá início a uma rebelião. Aí ele começa uma rebelião. Davi é traído por pessoas da sua confiança, que se voltam contra Davi e ficam do lado de Absalão. E aí acontece uma batalha entre os homens de Davi e os homens de Absalão. Mas nós sabemos que Davi era um homem de guerra. Absalão não. E aí nós vemos a morte de Absalão. Absalão é morto. É morto. E aí nós entendemos que, diante disso, passaram-se 11 anos, em que Davi não sentou com Absalão para conversar a respeito do que havia acontecido. E no versículo 33, eu quero que os irmãos abram lá, capítulo 18, versículo 33. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi, tarde demais. Tarde demais.
Tem coisas que nós precisamos resolver antes que elas aconteçam de uma forma trágica. E Deus nos dá a oportunidade. Deus deu várias oportunidades para Davi. Quanto tempo Deus deu para Davi? 11 anos. E ele não resolveu o problema. 11 anos. Quanto tempo Deus tem nos dado para resolver os nossos problemas? As nossas dificuldades. Tem um livro do Eugene Peterson, né, que diz Transpondo Muralhas. E ele fala a respeito desse contexto, desse texto que nós lemos aqui. Ele diz assim: o pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Amon, que alimentou o endurecimento do coração de Davi. Absalão respondeu ao pecado de Amon, pecando. Então, Davi respondeu ao pecado de Absalão, pecando. Absalão livrou-se de Amon, matando-o. Então, Davi livrou-se de Absalão, expulsando-o. Davi perdeu seu filho Amon por causa do pecado de Absalão. Davi perdeu seu filho Absalão por causa de seu próprio pecado. É aquele texto que diz que um abismo chama outro abismo. Assim é o pecado. Olha o que gerou isso na família de Davi. Talvez possa estar acontecendo na sua vida. E pecado é para resolver. Pecado é para ser exposto. Todo pecado que é colocar debaixo do tapete só vai apodrecendo, só sujeira. Só vai gerando mau cheiro. E o pecado é para ser resolvido. Eu queria que você refletisse naquilo que nós acabamos de falar. Com 3 perguntas. No passado, você fez opções erradas que geraram dor e sofrimento. Todos nós tomamos decisões erradas no passado. O que nós precisamos identificar? Essas opções que nós fizemos erroneamente, buscar a presença de Deus e se apropriar do seu perdão. É você chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz. Talvez você não fez isso até hoje. Você não pediu perdão pelos erros que você cometeu. O tempo vai passar e vai cicatrizar e vai curar. Não. É o perdão que cura, não é o tempo. O perdão, ele cura com o tempo. Mas você tem que pedir perdão primeiro. E Deus vai te curando. Dependendo da ferida, demora mais tempo. Mas o que inicia a cura é o perdão. É o perdão. É você pedir perdão a Deus. E diante dessas opções erradas que você gerou, dor e sofrimento para você, também, talvez pessoas sofreram também. E nós devemos procurá-las, essas pessoas, e pedir perdão. E, se possível, restituir o dano que você fez a elas. Se possível, porque às vezes não é possível. Essa pessoa às vezes já morreu, já partiu, você não tem mais contato. Mas, se possível, você sentar com essa pessoa e pedir perdão. Peça perdão pelo sofrimento que você causou a outras pessoas. Terceiro, reconheça a necessidade de um redentor. Reconheça a necessidade de um redentor. Davi, ele sabia das suas impossibilidades. Ele sabia que, diante de tudo o que estava acontecendo lá, ele precisava de um redentor para resolver tudo aquilo. E ele não pensou nisso. Ele falou, como um homem segundo o coração de Deus. Ele não pensou num redentor. Absalão, ele precisava de um redentor para resolver essa situação de amargura, de ódio pelo que o irmão fez. E ele não foi a esse redentor. Amon, a mesma coisa, ele precisava de um redentor para colocar o seu coração diante dele e dizer: Senhor, tira isso de mim, tira isso dos meus pensamentos, isso está rondando a minha cabeça. Ele precisava de um redentor para confessar, para que ele pudesse se dobrar diante dele e dizer: Senhor, me ajuda. Tamar precisava de um redentor para curar e sarar as suas feridas. Nós precisamos de um redentor. Nós precisamos. Seja a situação que você se encaixa aqui, de Davi, Absalão, Amon ou Tamar, eu e você também precisamos de um redentor. Eu e você precisamos desse redentor
para nos ajudar, para nos levantar, para nos fortalecer, para nos curar, para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar do pecado uma vez confessado. Reconheça a necessidade desse Redentor, porque eu e você precisamos desse Redentor. Em nome de Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Abra o seu coração diante do que Deus falou contigo, porque Deus falou conosco aqui nesta noite. É o Espírito Santo que faz a obra. A gente prega, o Espírito Santo traz ao nosso coração aquilo que precisa ser feito. Por isso, apresente-se diante do Senhor, reconhecendo quem você é e quem Deus é e o que Ele pode fazer.